Invincible. Sejam bem-vindos a mais um Analisando Trailers. E hoje vamos analisar o segundo trailer de Boa Sorte, se divirta e não morra. O novo filme do diretor de Rango, que promete ser um dos mais divertidos do ano e que vai dar muita meio que pistolada na Aya. O trailer começa com um menininho saindo de um bunker e ele acha um daqueles headsets que, pra quem já viu Digital Circus, sabe que isso é meio que um mau sinal. E nisso já temos o personagem do Sam Rockwell, que sabe que vai ocorrer uma parada bizarra e que nenhum dos restos do elenco está preparado para isso. E que ela vai dar tudo que sempre quis. Mas no fim vai ser tudo uma mentira. E com certeza ele está se referindo a Aya, que vai ser o grande vilão desse filme. E temos closes disso com meio que uma das protagonistas que meio que tá numa festa infantil e que rolou aquele sangramento no primeiro trailer. E a gente vê uma das metades da criançada traumatizada e a outra meio que focada no celular. E daí a gente vai pro personagem do Michael Pena, que tá vendo todos os alunos meio que ocupados no celular. E aí, quando um dos alunos aperta o celular, aparece um triângulo. E em uns frames rápidos a gente vê que meio que esse triângulo vai ter uma grande importância. E a gente vê meio que uma espécie de silhueta meio que na frente desse triângulo. E aí que a gente vai pro fatídico momento onde o personagem do Sam Rockwell chega meio que naquela lanchonete pra recrutar aqueles que iriam salvar a humanidade. Mas claro que ninguém tá dando bola nesse cara que meio que vai acontecer um apocalipse. E aí faz o melhor possível, que é destruir o celular de geral. Ei, alguém aqui está me ouvindo? Eu viajei até aqui para dizer que as coisas não acabam bem para vocês no futuro. Daí vai a polícia chegando por conta do mendigo. E a gente vê meio que o povo recuando e os policiais atrás meio que desse sobrevivente. E nisso uma das pessoas até pergunta: o que aconteceu se a gente falhar? E o cara: ah não, deixa a moral muito baixa. O que acontece se a gente falhar? Não gosto de dizer isso em voz alta. Deixa a moral lá pra baixo. E nisso voltamos passando do menininho que meio que vai ser atacado por uma dessas naves da IA e explode o bunker meio que onde ele meio que vivia. E eu acredito que esse menininho seja o personagem do Sam Rockwell criança, já que parece que ser a única criança que meio que vive ao ar livre. E nisso a gente vê o personagem do Sam Rockwell meio que fazendo um discurso motivacional, dizendo que no fundo de cada um, eles sabem da situação que tá ocorrendo, que essa dependência meio que da IA. E a gente vê meio que uma das personagens, uma das protagonistas vendo o namoro, com certeza um parente próximo, meio que com um headset na cabeça. E aí vai continuando, que meio que isso vai refletindo como as pessoas vão se tratando e que o mundo está indo pro buraco. E a gente vê meio que uma mulher que meio que tava vendo uma situação meio que parece meio grave, que é uma menina que tava meio que acabada e sendo levada pela ambulância. E o Sam Rockwell fala que o que importa é escolherem embarcar nessa jornada, porque eles estão vendo sinais em toda parte. E que eles estão prontos para acordar e tomar uma atitude. E a gente vê uma das protagonistas vendo o headset e jogando ele fora, ao ponto de queimá-lo. E nisso a gente vê meio que uma força meio que de marginais indo atrás dos protagonistas com a intenção de matá-los. E a gente vê o Michael Pena, nosso querido amigo do Homem-Formiga, meio que pirando. E com a voz do Rafael Rossato melhora ainda mais. Existe a chance de vocês morrerem essa noite. Essas balas são de verdade! E aí a gente vê aquela multidão meio que zumbificada da IA meio que do primeiro trailer. E vemos os nossos protagonistas meio que vestidos para se proteger. E que o Sam Rockwell realmente tá esperançoso que ele seja o grupo que salva esse mundo. E aí temos um corte de cenas rápidas que eu vou meio que resumir aqui. Vai ter explosão, explosão, explosão. Alguém comendo Cheetos e apertando no teclado. E esse aí
deve ser o tal do pirralhinho que tá enfeito naquele triângulozão. E enfim, meu, que temos aquele clássico som do Go Lucky, Get Fun and Don't Die. Realmente, esse somzaço é meio que contagioso. A gente vê esse tal pirralhinho que meio que vai meio que controlar essa IA. E vai ser meio que a forma humana do grande vilão do filme. E aí ele vai meio que provocar um ataque contra o Sam Rockwell e aquela mulher. A gente vê a festa de aniversário de tem a menininha meio que soprando as velhinhas. Por alguma razão tem uma versão meio que amplificada do bolo. A pata gigante esmagando o carro. Todas achamos que com certeza o parece ter saído de Mad Max. E aí a gente vê a mulher meio que se perguntando: pô, isso é real? E o cara que tá falando com ela: olha, basicamente é. Temos a garota que tá no encontro com meio que é o cara que ela viu mais cedo meio que com o headset. E aí a gente vê um dos marginais morrer atropelado. E temos a mulher ficando traumatizada com isso. E a gente vê meio que uma espécie de monte de fio, meio que eu não sei o que é. Brinquedos eletrônicos indo atacar nossos protagonistas. Pessoas zumbificadas por IA. E aí vai ter um monte de caos e a gente vê meio que um tornado daqueles fios meio que possivelmente controlados pelo molequinho. E a gente vê uma das protagonistas que tava com o sangue meio que do nariz derramado. E o Sam Rockwell: olha, tudo nos trouxe aqui. Mas tá tudo bem. Ou não. Sei lá. Mano, gente, esse é um dos filmes que eu tô mais hypada pra ver. Pois é um daqueles filmes malucos que eu adoraria ver. E que pra mim, a cada crédito tá melhorando cada vez mais. Porque isso também que me deixando meio com mais vontade de ver. Principalmente com o lance que ele vai abordar sobre IA. E caso queiram ver esse filme, boa sorte, divirta-se e não morra. Bom, gente, essa foi a análise do trailer final de Boa Sorte, divirta-se, não morra. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu muito busy, fui!